Mateus 26, de 24 a 28, diz assim: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que está neste lugar nesta manhã. Mais uma vez eu oro e peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor transforme as nossas vidas nesta manhã. Nós viemos até este lugar aqui sedentos, com fome, com sede, por aprendermos mais do Senhor. Não queremos sair deste lugar da maneira que entramos. Fala conosco, muda as nossas vidas, molda o nosso caráter, Pai. Abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Usa a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar e falar, seja falado em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Não sei se, provavelmente isso já aconteceu com você, já deve ter acontecido, já aconteceu comigo, mas você já, por exemplo, combinou de fazer alguma coisa, ou você já marcou, por exemplo, um encontro, ou você já falou para alguma pessoa que você iria fazer alguma coisa, ou iria se encontrar com essa pessoa, e o tempo passou e quando chegou a data de você cumprir com aquilo que você falou que faria, você se arrependeu? Ou você teve uma conversa com você mesmo e disse: onde é que você estava com a cabeça quando você combinou isso aqui com aquela pessoa? O que você estava pensando quando você se comprometeu em fazer isso aqui? Eu acho que todos nós já fizemos isso aqui, acho que todos nós já, em algum momento, já combinamos coisas, já falamos que iríamos fazer alguma coisa, e o tempo passou e a gente chegou lá na hora que a gente tinha que fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente falou: caramba, eu acho que eu não pensei direito, eu acho que eu falei que eu ia fazer, mas eu não pensei nas consequências, eu não pensei que, puxa, se eu pudesse voltar atrás, e algumas vezes a gente até tenta, a gente dá um jeito de voltar atrás e não cumprimos com aquilo que falamos. É só um filho dar uma arranhada e a gente fala: o filho está com febre, está ruim, o menino está ruim. Pega o telefone: rapaz, você não sabe, eu queria tanto estar aí hoje, mas olha só, o meu menino está ruim, viu? O menino tá, olha, ele deu umas tosses aqui, que essa tosse não é tosse normal não, essa tosse aqui é coisa séria, eu preciso ficar de olho nele, por isso não vou poder ir. Queria muito estar com você aí, mas hoje não vou poder, infelizmente. Quem nunca? Não mente, hein? A verdade é que o ser humano é assim, muitas vezes a gente se compromete em fazermos coisas, se compromete com pessoas, e às vezes a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente se comprometeu, com aquilo que a gente falou, e até eu acho que isso
acaba sendo natural, porque a gente muda com o tempo passa, as pessoas mudam, a gente muda de ideia, o ser humano muda, a gente muda a forma que a gente pensa, né? E às vezes quando tomamos uma decisão, o tempo passou e agora a gente já está vivendo de repente outro momento, já pensa diferente, está em outra estação da vida e você fala, cara, nada a ver eu ir lá, estar com essa pessoa, fazer isso aqui, eu estou num outro momento. Isso acontece, né? A gente vê isso acontecendo até, por exemplo, eu já vi pessoas que iriam, por exemplo, se casar, e aí convidaram os padrinhos, mas a pessoa ia casar depois de, sei lá, depois de 2 anos, a pessoa, era tanto tempo que a pessoa mudou de ideia, trocou os padrinhos, desconvidou, teve que convidar outro, porque naquele momento era outro que estava mais próximo e decidiu. Isso já aconteceu comigo, eu já fui desconvidado de fazer casamento. O casal uma vez me convidou, e aí faltava bastante tempo para o casamento, e o casamento, eu anotado na agenda, o casamento foi chegando e ninguém falou nada, eu falei nada também, fiquei na minha, eu sabia que estava lá, e eu estou vendo a movimentação, a coisa está acontecendo e ninguém me falou nada e eu estou quieto, e realmente o casamento aconteceu, uma outra pessoa fez o casamento e tudo bem, acho que no meio do caminho a pessoa mudou de ideia e, a gente tem um outro pastor que está mais próximo de nós. O ser humano é assim, às vezes a gente fala, a gente se compromete, mas no meio do caminho as coisas mudam e a gente acaba não cumprindo com aquilo que a gente falou, que a gente iria fazer, com combinado. Isso acontece, isso já aconteceu com certeza com você, diferentes situações. Mas uma coisa que eu e você precisamos saber é que, e na verdade eu penso que talvez por sermos assim, pelo ser humano ser assim, nós temos dificuldade em compreender o fato de Deus não ser assim. Deus, Ele não é assim. Deus, Ele é comprometido com Sua palavra. Deus, quando Ele fala algo, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. Deus, quando Ele fala algo, quando Ele se compromete, quando Ele não tem como Ele desistir no meio do caminho, não tem como ele no meio do caminho dizer, puxa, eu acho que vai ser difícil demais de eu realizar, então eu não vou fazer, mudei de ideia, eu agora estou vivendo um momento diferente. Não, Deus não muda, Ele é imutável, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, Ele não muda de ideia no meio do caminho, e até porque, para o ser humano, muitas vezes o que acontece é que a gente se compromete com algo que a gente nem conseguiria fazer, mas a gente fala que vai fazer, e aí a gente percebe que a gente não consegue fazer aquilo que a gente falou que iria fazer, mas Deus não, sabe por quê? Porque não existe algo que seja impossível para Deus. Ele é onipotente, todo-poderoso, Ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Então, para Deus, quando Ele fala algo, não interessa, mesmo que seja impossível a princípio, no nosso ponto de vista, para Deus não é impossível, porque Ele pode todas as coisas. Então, se Ele falou, Ele cumpre. Mesmo quando não existe, mesmo quando, se Deus libera uma palavra e diz algo e aquilo que Deus falou não faz sentido e é impossível e não existe, não tem problema, Ele vai fazer aquilo que Ele falou, até porque aquilo que Deus fala, mesmo que não existe, traz à existência o que não existe, porque o que Deus fala cria. O mundo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Então não existe a possibilidade de Deus falar alguma coisa e aquilo que Deus falou não acontecer. Não existe a possibilidade de Deus se comprometer com algo e voltar atrás ou mudar de ideia e dizer, puxa, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo, ou quando eu me comprometi, ou quando eu fiz um combinado. Não existe essa possibilidade. Eu não sei você, mas isso me deixa mais tranquilo, isso me deixa seguro, isso me deixa com o coração mais em paz. Da mesma maneira que é importante eu e você sabermos aquilo que Deus pode fazer, acredito que é importante também sabermos aquilo que Deus não pode fazer, porque tem algo que Deus não pode, tem uma coisa que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer? Que você falou que Ele pode fazer tudo. Tem uma coisa que Deus não pode fazer: mentir. Deus não pode mentir, Ele não mente. O ser humano mente, o ser humano fala e não faz, o ser humano fala que vai fazer e não faz. Deus não, Ele falou, está falado.
Ele não mente. Sua palavra é verdadeira, Ele é fiel à sua palavra, Ele é comprometido com a sua palavra. Ele não tem como voltar atrás. Importante nós sabermos disso. Agora, por que eu comecei falando sobre isso? O fato de Deus ser comprometido com sua palavra, a diferença do homem e Deus, muitas vezes nós temos dificuldade de compreendermos isso, porque somos diferentes de Deus nesse quesito, e muitas vezes é difícil da gente acreditar que Deus é assim, que Deus não volta na sua palavra, que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus combina, aquilo que Deus fala, Ele cumpre, mas a gente precisa acreditar nisso. E eu falei tudo isso, comecei falando sobre isso, porque nesse texto que nós lemos aqui, na verdade, talvez você tenha até pensado, Gui, acho que você leu o texto na semana errada, porque o texto que você leu é o texto da ceia. A ceia já foi, a gente já celebrou a ceia, e esse texto que eu li mesmo é um texto onde Jesus está celebrando a ceia com os seus discípulos, e a gente usa esse texto aqui para falar de ceia mesmo, porque Jesus está ali no último momento com os seus discípulos, Ele está prestes a ir para a cruz, prestes a se entregar por todos nós, e Ele está ali comendo com os discípulos, e aí Ele está tendo uma conversa com os discípulos, e a gente usa esse texto para falar da ceia em si, mas Jesus, enquanto ceia, enquanto está naquele momento ali, não era apenas uma confraternização. O que Jesus está fazendo ali não é como o que a gente faz no final do ano, que a gente reúne os amigos, vamos confraternizar. Não é isso que Jesus estava fazendo. Tem um significado. Enquanto Jesus estava comendo com os discípulos, o que Jesus está falando ali, o que Jesus está tentando transmitir, na verdade é uma mensagem profunda. Ele está falando o significado do que está prestes a acontecer. Ele está falando, olha, daqui a pouco eu vou me entregar numa cruz. Ele está falando o significado do corpo dele esmagado na cruz, que era o pão. Ele está falando o significado do sangue dele que vai ser derramado, que é o sangue. Então, na verdade, ele está celebrando aquele momento, ceando com os discípulos, dizendo, olha, isso aqui é o que vai acontecer daqui a pouco. O meu corpo vai ser esmagado, o meu sangue vai ser derramado. E o que talvez os discípulos não estavam compreendendo ali, enquanto eles estavam ceando com Jesus, é que Jesus estava ali assumindo um compromisso com eles. Jesus estava afirmando um compromisso com eles, enquanto eles estavam ceando. Enquanto eles estavam ceando, Jesus estava afirmando ali um compromisso com eles, e não apenas com eles, mas Jesus estava afirmando um compromisso comigo, e Jesus estava afirmando um compromisso com você também. Eu não sei se você reparou, mas no texto diz que quando Jesus ele reparte o pão e ele dá aos discípulos, e ele fala, olha, este é o meu corpo. Então ele pega o cálice e ele dá ali para os discípulos, e ele diz, olha, esta aqui, isso representa, é o símbolo do meu sangue, ele diz, e aí ele diz, este é o sangue da nova aliança. E aí ali, talvez os discípulos não estão entendendo o que de fato está acontecendo, mas Jesus estava dizendo para eles ali o seguinte, olha, aqui hoje com vocês eu firmo uma aliança. Hoje, enquanto nós estamos ceando aqui, eu estou fazendo um combinado com vocês, eu estou selando uma aliança com vocês, nova aliança está sendo firmada hoje com vocês. Jesus firma uma aliança ali. E quando a gente fala de aliança, para nós, na verdade, talvez não seja algo muito comum, a gente não usa essa palavra, a gente não usa esse termo para muitas coisas, né? A gente está mais acostumado com um contrato, a gente está mais acostumado com talvez um pacto, até mais contrato, mas aliança não é como um contrato, aliança é diferente de contrato, e Jesus estava ali firmando uma aliança com os discípulos, e na verdade, não sei se você sabe disso, mas a Bíblia é um livro de alianças. O Deus que nós servimos é um Deus de alianças. Jesus, Ele firma a nova aliança através do seu sangue. Até não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, Antigo Testamento, Novo Testamento, testamento, a palavra testamento, o significado da palavra testamento é aliança. Antiga aliança, nova aliança. Antigo pacto, novo pacto. O significado é exatamente esse, ou seja, tinha uma antiga aliança, e então, depois de Jesus, uma nova aliança, um novo pacto foi firmado
através do sangue de Jesus. Se você for reparar uma metáfora que é usada na Bíblia até o tempo inteiro, que é o casamento, para falar sobre aliança. Deus, o tempo inteiro na Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você vai ver que Deus e Israel, Deus é como o noivo, Israel é a sua noiva, e Deus trata a igreja como um casamento, como eu tenho uma aliança, como se fosse uma esposa. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a mesma coisa. Jesus é o cabeça, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E ele trata como um casamento, como uma aliança, porque Deus é um Deus de alianças. Agora, se nós compreendêssemos talvez que a Bíblia é um livro de alianças, e talvez se compreendêssemos o significado de uma aliança, talvez nós olharemos para Deus e para a palavra de maneira diferente, porque a aliança não é como um contrato, não é como um pacto que nós estamos acostumados. Contrato, por exemplo, quando se firma um contrato, ambas as partes têm ali suas responsabilidades no contrato, têm os seus deveres, e ambas as partes vai ter ali os seus benefícios. Então, firma um contrato, você vai receber isso, eu recebo isso, essa é a tua parte, essa é a minha parte. Numa sociedade, tantos por cento é teu, tantos é meu. Um contrato, firmou um contrato e está combinado aqui. Mas esse contrato que Deus fez com o homem, esse contrato que Jesus firma com a igreja, não é um contrato assim. Até porque a minha pergunta para você é o seguinte: qual seria o benefício de Deus ao fazer um contrato comigo e com você? O que é que eu e você podemos entregar a Deus que Ele não tenha? O que é que podemos dar a Deus que Ele não tenha? Deus, Ele é completo em si. Ele não precisa de nada e de ninguém. A minha pergunta para você então é: por que é que Deus entra em aliança com o homem, se Ele não precisa de aliança, se Ele não precisa de um contrato, se Ele não precisa de um combinado? Por que é que Deus fez isso? Por que é que Jesus fez isso? Por que é que Ele entrou em aliança com o homem não precisando? E aqui é uma explicação maravilhosa, tamanho amor do nosso Deus por nós. Essa aliança que Deus firma com o homem é uma aliança de amor. Deus, Ele se obriga a estar dentro de uma aliança, não por Ele, mas por causa do homem. Deus, sabendo que o homem precisaria de um contrato, o homem precisaria de algo que pudesse se apegar, para se sentir mais seguro, para se sentir mais amparado, Deus então se submete, Deus se coloca dentro de um contrato. Deus então firma uma aliança dizendo: eu sou Deus e eu não precisaria firmar uma aliança, mesmo porque o meu sim é sim, eu não preciso dizer que eu vou fazer para fazer, eu faria do mesmo jeito, mas para que você saiba, para que você fique mais tranquilo, eu vou dizer para você que eu vou fazer e vou firmar uma aliança com você dizendo que eu vou fazer só para você ficar tranquilo. Olha que coisa maravilhosa. Então Ele firma uma aliança. Aliança, aos olhos de Deus, não é como um contrato que se quebra. Hoje você quebra um contrato, não quero mais, você paga a multa e quebra o contrato. Você vai no advogado, você dá um jeito, você paga um preço por aquilo. Aliança aos olhos de Deus não funciona assim, inquebrável. Aliança, quando se firmava uma aliança, sangue era oferecido, porque na verdade o significado ali era o seguinte: é como se tivesse valendo uma vida aqui. Essa aliança é como se valesse uma vida, tanto que quando se fala em aliança, olha o que diz em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Está falando que quando eu oferecia o sacrifício, ou seja, a vida está no sangue. Então quando se firmava uma aliança, um sangue estava sendo derramado, o significado disso é do seguinte: olha, essa aliança ela vale o quê? Vida. Ela vale uma vida.
Isso aqui não tem como você pagar uma multa e quebrar. Isso aqui vale uma vida. É aliança, não é contrato. E Jesus, ele está reunido com os discípulos, ceando, tomando uma ceia, comendo um pãozinho, tomando um cálice. E talvez sem perceber, Jesus está tentando comunicar algo aos discípulos. Jesus estava tentando falar para eles o seguinte: olha, eu estou firmando algo com vocês. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Nova aliança. Porque Jesus, na verdade, ele sabia o seguinte, que em breve ele não estaria mais com eles. Ele sabia que eles se sentiriam desamparados daqui a pouco. Jesus sabia que daqui a pouco, diante da cruz e diante do sofrimento e diante do desespero, todos iriam olhar e dizer assim: e agora? Então Jesus, querendo confortá-los e confortar a mim e a você, ele diz então o seguinte: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar desamparados. Eu vou, mas eu deixo uma aliança. Eu vou, mas eu tenho um contrato com vocês. Eu vou, mas eu tenho um compromisso com vocês. Eu não estou aqui de forma física, mas eu estou ligado com vocês. Eu vou, mas não significa que eu não sou mais por vocês. Nós temos uma aliança. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos ali. Agora, Deus tem uma aliança com todos? É uma pergunta. Deus tem uma aliança com todos? Deus tem uma aliança com sua criação? Com todos que Ele criou? Não. Deus tem aliança com filhos e filhas. Deus não tem aliança com quem não é filho, quem não é filha. Todo ser humano é criação de Deus, mas nem todo ser humano é filho e filha de Deus. Para ser filho e para ser filha de Deus, precisa crer em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você é adotado, você faz parte agora dessa família de Deus. Agora somos chamados filhos e filhas de Deus, é o que diz em João 1,12. Mas a todos os que foram feitos filhos de Deus, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Para os que creem em seu nome, estes foram feitos, esses foram chamados o quê? Filhos e filhas de Deus. Deus tem uma aliança com quem? Com o seu povo. Deus tem uma aliança com quem? Com filhos e filhas. E o fato de Deus ter uma aliança, dentro da aliança, existem muitos benefícios, existem promessas, existem coisas maravilhosas. Se você olhar em Gênesis, se você olhar quando Deus firma aliança com Abraão e Ele diz: olha, eu tenho uma aliança com você, com a tua descendência, com a tua família, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a tua geração. Então Deus faz uma aliança com o homem e Deus promete abençoar aquela geração com o povo que fazia parte da família. E aí talvez você diga: Gui, mas o povo da promessa era o povo lá de Israel, a gente não faz parte, mas é exatamente isso que vai falar lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, realmente a gente não era merecedor mesmo, porque diz o seguinte: olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente aqui é Jesus, foram feitas a Abraão e para Jesus. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, o seu descendente que é Cristo. Então o que acontece? Quando estamos em Cristo, nós também herdamos as bênçãos. Quando estamos em Cristo, as promessas de Deus que estavam sobre Abraão, caem sobre as nossas vidas também. Gênesis 17, 7 a 9 diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você,
a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser do seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Nós precisamos entender isso. Então, hoje, se estamos em Cristo, nós fazemos parte dessa família, somos filhos e filhas. Nós temos uma aliança com Deus. E se temos uma aliança com Deus, precisamos entender que dentro desta aliança, essa aliança de amor de Deus por nós, nós temos benefícios. E na verdade, eu penso que uma das estratégias do inimigo, do diabo, para as nossas vidas é de alguma forma nos deixar cegos quanto a estas verdades. O inimigo não quer que você saiba que Deus tem uma aliança com você. O inimigo não quer que você conheça as verdades e as promessas de Deus para a tua vida. Um dos nomes que o diabo é chamado na Bíblia, você vai ver que ele é o quê? O príncipe das trevas. Isso pode também, uma metáfora que a gente pode estar falando aqui sobre a príncipe das trevas, pode estar ligado também à ignorância. Ele é aquele que quer me deixar ignorante, ele não quer que eu conheça, ele não quer que eu saiba das verdades de Deus para a minha vida. Esse é o desejo do diabo, porque se ele me deixar, se ele conseguir de alguma forma me enganar, se ele conseguir tampar os meus olhos para as verdades de Deus na minha vida, aquilo que eu não conheço, eu não usufruo. Aquilo que eu não sei, eu não consigo aproveitar. Se eu não conheço, como é que eu vou me beneficiar se eu nem sei que existe ou nem sei que é para mim? Então, na verdade, eu vejo que o que Jesus estava querendo fazer com os discípulos ali na ceia não era apenas comer um pãozinho e tomar um suco com eles. Jesus estava querendo gerar neles consciência. Jesus estava querendo mostrar para eles alguma coisa. Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: olha, vocês precisam entender algo. Eu sei que Jesus não falou isso, mas eu consigo imaginar Jesus com suas palavras amorosas, com o seu olhar. Eu consigo imaginar Jesus transmitindo essa verdade, dizendo: olha, eu sei que vai ser difícil daqui a pouco, eu sei que o fardo vai ser grande, eu sei que vocês vão olhar para aquela cruz e vão pensar: está tudo acabado. Eu sei que vocês vão olhar para a situação, eu sei que vocês vão sentir medo, eu sei que vocês vão ser perseguidos, eu sei de tudo isso. Mas Jesus estava querendo que eles ficassem conscientes de que, olha, mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, vocês não podem se esquecer que eu tenho aliança com vocês, eu tenho um combinado com vocês. Eu não vou estar aqui de forma física, mas aqui fica a aliança que eu firmei com vocês, e vocês precisam saber disso. Eu e você precisamos saber disso. Nós precisamos ter consciência da aliança que Deus tem conosco. Talvez muitos nem saibam, talvez muitos nem sabem o que significa, o que está incluso na aliança, quais são os benefícios, o que pode ser vivido pelo fato de Deus ter uma aliança comigo. Nem sei, e o diabo quer nos manter assim, porque sendo assim a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, eu coloquei aqui, como que nós sabemos se nós temos consciência dessa aliança? Como é que a gente sabe se temos consciência da aliança que temos com Deus? Qual a importância de termos consciência da aliança? O que isso muda de forma prática nas nossas vidas, no dia a dia? O que isso afeta nas nossas vidas? O que isso muda nas nossas vidas? Por que eu preciso saber disso, Gui? O que isso vai mudar para mim? Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro deles, você vive num nível diferente de confiança.
Você vive num nível diferente de confiança. Esses domingos atrás, eu não sei se você lembra, mas eu preguei sobre Davi, né? Aquele pequeno que enfrentou o gigante Golias. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que Davi ele era corajoso e confiante porque ele achava que ele era um bom guerreiro? Você acha que Davi ele tinha uma confiança porque ele confiava nas suas habilidades ou nas suas armas ou no que ele podia fazer? Ele chega ali diante do gigante e todo soldado de Israel está ali e não tem um que tem coragem de enfrentar. Eles eram preparados para isso, mas não tem um que tem coragem de enfrentar o gigante. Davi chega ali, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele chega ali e ele diz: não, pode deixar comigo que eu vou enfrentar o gigante. O que é que será que Davi tinha, que ele tem essa coragem, que ele tem essa confiança de que ele vai chegar lá, ele vai enfrentar o gigante, ele vai vencer o gigante? Que confiança é essa, Davi? Eu quero te mostrar a confiança que Davi tinha. 1 Samuel 17, 26 diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Talvez você não saiba o significado dessa palavra aqui, incircunciso. Mas a circuncisão naquele tempo representava, sabe o que? Exatamente isso que nós estamos falando: aliança com Deus. Aliança com Deus. Todo homem judeu nascido com 8 dias de idade era circuncidado. Cortava-se o prepúcio do dito cujo, do garoto. Isso representava, era símbolo de que aquele menino, de que aquele garoto, ele tinha o quê? Uma aliança com Deus. É o que diz em Gênesis 17, 12 e 13. Olha o que diz: o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro, a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Então olha só, Davi, ele chega lá e ele olha para o gigante e ele não diz para o gigante o seguinte: ah, gigante, a minha arma é melhor do que a tua. Ele não chega para o gigante e diz: ah, gigante, eu sou pequenininho, você é grandão, mas você não sabe das habilidades que eu tenho, eu vou destruir você. Não, olha a fala dele, olha onde está a confiança dele. Ele chega diante de Golias e ele diz o seguinte: olha, quem esse incircunciso filisteu? Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: olha, quem esse homem sem aliança pensa que ele é? Ele pode ter armas, ele pode ser habilidoso, ele pode ser grande, seja lá o que ele for, mas eu sei de uma coisa: ele não tem aliança, e eu tenho aliança. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele tem arma, eu tenho estilingue. Ele é mais poderoso, eu sou mais fraco. Ele tem habilidade, eu não tenho, mas ele não tem aliança e eu tenho aliança. Por isso Davi, quando ele chega, ele diz o seguinte: olha, você pode vir com armas, você pode vir com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus que você tem afrontado. Olha o que Davi, olha a confiança de Davi. Davi, ele vai confiante não por suas habilidades, mas ele sabia que ele tinha aliança, e pelo fato de ter aliança, ele sabe: eu não estou só, eu estou indo para a batalha, mas atrás de mim existe um exército que está comigo e vai lutar as minhas lutas, porque Deus tem uma aliança comigo. Me dá confiança, eu não estou sozinho. Você olha para mim e me vê um pequeno homem, você olha para mim e vê apenas um pastor de ovelhas,
Você olha para mim e vê apenas um menino com um estilingue nas mãos. Você olha para mim e vê um pobre coitado que você vai cortar a cabeça. Mas o que você não vê é a aliança que Deus tem comigo. E porque Ele tem uma aliança comigo, a aliança que Ele tem comigo é que Ele vai me guardar, que Ele vai me proteger, e que o exército dEle vai adiante de mim, e vai me livrar, e vai me guardar, e vai me proteger, e vai me abençoar. É isso que o gigante não entendia, mas Davi, ele tinha convicção da aliança de Deus com ele. Está cheio de gente que vive uma vida frustrada e sendo vencida por gigantes. Sabe por quê? Porque a confiança está no estilingue. Confiança está no estilingue. Gigantes nos vencem muitas vezes porque a gente pensa que o que vai resolver a nossa vida é um estilingue. A gente pensa que o que vai resolver a nossa vida é uma boa mira, é uma boa habilidade. E a gente olha para o gigante, a gente pensa, o meu estilingue não vai dar conta desse gigante. O meu estilingue não vai dar conta, a minha habilidade, eu não tenho mira o suficiente para derrubar esse gigante. Mas não é sobre o estilingue. Davi, ele entendeu desde o começo que não era sobre o estilingue. É claro que ele usa o que ele tem em suas mãos, e a gente sempre tem que fazer isso. A gente usa o que Deus colocou disponível nas nossas mãos, mas ele entende que não é sobre o estilingue, mas é sobre o Deus que deu a ele o estilingue, é sobre o Deus que estava com ele. Tanto que ele chega e diz: você não tem aliança, mas eu tenho, por isso eu vou contra, porque eu sei quem está comigo, e ponto final. Aliança, entre as confiança, porque eu sei que eu não estou sozinho. É uma certeza que você precisa ter. Quando nós entendemos isso, Deus tem uma aliança comigo, eu não estou sozinho. Todo mundo pode te abandonar, você pode estar vivendo um momento difícil na tua vida, pode estar um caos, a situação pode estar difícil, e exatamente o que os discípulos iriam viver depois daquela ceia, depois do Getsemane, depois que Jesus fosse para a cruz, exatamente o que eles viveriam, dias difíceis, de perseguição, de muitas coisas ruins, eles viveriam. Por isso que Jesus os alerta e disse para eles o seguinte: eu sei de tudo isso, mas vocês precisam ter consciência de algo, eu tenho aliança com vocês, vocês não estarão sozinhos. Você não está só. Segunda coisa, você precisa ter clareza. Você precisa saber dessa aliança. A gente aprende isso na escola bíblica, né? Alianças bíblicas. Aí você vai estudar sobre isso. Mas você precisa saber. Sabe por que tem pessoas que até abandonam a Deus, se frustram com Deus? Muitas vezes, sabe, até porque cobram de Deus algo que Deus nunca se comprometeu a fazer. Mas o Senhor não fez na minha vida. Deus nunca disse que iria fazer, porque se Ele falou que iria fazer, Ele vai fazer, porque Ele é um Deus comprometido com sua palavra, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre e não volta atrás. Então, se Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. No tempo, do jeito dele, vai acontecer. Mas será que Ele falou mesmo, ou será que é coisa da tua cabeça? E tem gente que fica chateada pensando: mas não fez na minha vida, não acontece, esse Deus não gosta de mim. Não é não gosta de mim, talvez você não tenha clareza, talvez você não sabe dessa aliança que Deus tem com você, talvez você não conheça as promessas de Deus, ou até mesmo dentro das promessas, porque Deus firma uma aliança com o homem, e dentro desta aliança que Deus firma com o homem, Deus faz promessas. Mas até mesmo dentro das promessas que Deus faz para o homem, existe algumas coisas que nós precisamos saber dentro das promessas. Na Bíblia nós temos, por exemplo, promessas que são condicionais, e nós temos promessas incondicionais. Tem promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida que é incondicional, ou seja, não depende de mim e de você. Independente se você fizer, não fizer, Deus vai fazer do mesmo jeito, que Ele é Deus. Mas tem promessa que é condicional.
Só vai acontecer, eu só vou viver aquela promessa se eu fizer a minha parte dentro do combinado de Deus comigo. Promessas condicionais. E está cheio de gente que está bravo com Deus, porque está olhando para a vida do vizinho e está dizendo: o Senhor está fazendo na vida dele e não está fazendo na minha. Só que não compreendeu que tem promessa que é condicional. Deus está fazendo na vida dele, porque na vida dele, ele está cumprindo com o papel dele, e você não está cumprindo com o teu, e Deus não volta atrás de sua palavra. Se ele combinou, ele não é um Deus que mente, ele não vai voltar atrás e vai te abençoar só porque você quer que seja abençoado, só porque você orou dizendo: Deus me abençoa. Não, se ele falou que esse é o combinado, então você precisa fazer a tua parte para que o combinado aconteça na tua vida. Dá um glória a Deus. Então, só um exemplo, por exemplo, de promessas que são condicionais na Bíblia. Isaías 1,19. Se, já é uma condição. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Qual é o desejo de Deus para a tua vida? É que você coma o melhor desta terra, mas tem uma condição: precisa estar disposto a me ouvir. Aí tem gente que não ouve, não está disposto a ouvir Deus e quer comer o melhor da terra. Oh Deus, eu quero comer o melhor dessa terra, mas não está me ouvindo. Não, mas eu quero do mesmo jeito. Não, mas eu cumpro a minha palavra. O que eu combinei eu não volto atrás. Se estiver disposto a me ouvir, vai comer o melhor. E aí tem gente que está comendo o melhor porque ouve a Deus, e você está bravo porque não está comendo o melhor, porque você não ouve a Deus, e você está cobrando algo de Deus que Ele nunca combinou e nunca se comprometeu a fazer. Então tenha clareza do que Deus tem para a sua vida. Conheça as promessas de Deus para a tua vida. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que que a terra não está sarada? Porque é uma condição. Se o povo chamar pelo nome, se o povo se humilhar, se o povo orar, buscar, se converter, é uma condição. Ele vai vir, ele vai sarar, ele vai fazer, mas é uma condição. Nós precisamos fazer a nossa parte, e se eu fizer a minha parte, Ele vai fazer a parte dele, porque Deus é comprometido com sua palavra. Então talvez você não vive muita coisa, é porque Deus não gosta de você. Talvez é simplesmente pelo fato de você não saber do combinado que Deus tem com você. E o diabo gosta disso, ele quer te manter assim mesmo. Ele não quer que você saiba do combinado de Deus com você. Porque se você souber, você vai falar: Deus, o Senhor combinou comigo. A tua palavra fala isso, isso e isso. E não tem nem Deus como brigar com você. Porque Ele falou mesmo. Então, o que Ele vai fazer? Ele falou, Ele cumpre o que Ele falou. Não tem o que fazer. E o diabo não quer isso. Ele quer que você fique inocente. Ele quer que você não conheça as verdades da palavra. E você simplesmente pensa que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que você é o filho menos amado de Deus, e por isso que você não está vivendo o que os outros estão vivendo. Não, é porque você não sabe da aliança e do combinado que Deus tem com você. Se você soubesse, na verdade, olha só, o que você precisa, talvez, se você olhasse para a Bíblia de uma maneira diferente, você viveria de forma diferente. A Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de alianças. A Bíblia é um combinado de Deus com o homem. Se você compreendesse isso, você leria a Bíblia de maneira diferente. Deixa eu ver o que Deus combinou comigo. Eu abro a Bíblia e estou entendendo: o Senhor combinou isso comigo, o Senhor combinou isso comigo, então amanhã eu vou levantar e já vou falar: está combinado, Deus, está combinado, está aqui. E aí você vai fazer a tua parte do combinado também. Você vai viver aquilo, porque é um combinado, é uma aliança. Ele fez comigo e com você. Aliança de amor, porque eu e você não podemos dar nada a Deus. Essa aliança, na verdade, representa para nós proteção. Tanta coisa, não dá tempo, mas essa aliança representa proteção. Proteção. Você está guardado, você não está sozinho.
um Deus que cuida, um Deus que está comprometido em cuidar de você, um Deus que está comprometido em guardar a tua vida. Já pensou nisso? Porque tem promessas a respeito disso, de um Deus que guarda as nossas vidas. 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. É um combinado. Se eu tenho aliança com Ele, Ele se compromete com o que Ele fala. Ele vai me guardar. Eu estou protegido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está lá comigo. Deus tem aliança comigo, Ele se compromete com a sua palavra. Eu não preciso ficar comigo, Gui, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, não tem problema, mas eu sei que eu tenho aliança e Deus tem um compromisso comigo. Mesmo no vale da sombra da morte, eu ando pelo vale tranquilo, porque eu sei que eu tenho aliança com Ele, e Ele cumpre sua palavra. Provisão, provisão, provisão. Deus tem uma aliança comigo. Ele promete trazer provisão, Ele promete cuidar de mim. Mas até isso, na Bíblia, se você for ler sobre provisão, até sobre dinheiro, que a Bíblia fala muito, é coisa que o crente não gosta de ler, gosta de falar. Quando fala de dinheiro, o crente quer sair correndo. Mas até isso, você precisa saber do combinado de Deus com você, porque tem promessa. Se você for generoso, se você for abençoador, Deus tem aliança com você nessa área também. E tem gente que não vive porque não sabe do combinado, e fica reclamando porque o outro está vivendo e eu não vivo, mas não entendeu que tem um combinado, e Deus não age fora do combinado. Às vezes eu sei que é força do hábito, e eu sei que eu falo isso também, você não é obrigado a dar nada, a gente vem na casa de Deus, você dá por alegria. Não, eu dou por obediência. Eu dou, nem que se eu tiver que dar chorando, eu dou, porque eu entendo que tem um combinado, querido, tem um combinado, e Deus cumpre com o combinado dele. Então tem vezes que eu vou dar chorando, porque eu queria comprar outra coisa com o que eu vou dar, mas eu dou. Por quê? Porque eu sei que é isso, eu sou fiel, dou por obediência. Nem sempre a obediência é com alegria, às vezes a gente obedece chorando mesmo, e está tudo certo com isso, e Deus honra a nossa obediência. Mas quem não entende a aliança e os combinados de Deus, fica só murmurando e só reclamando, e olhando para a vida do outro que está vivendo coisas e falando: Deus ama menos do que ama o outro, porque Deus dá para ele, não dá para mim, não faz na vida dele, faz na minha. Porque você não entende da aliança, e você não entende os combinados que Deus tem comigo e com você, e aí você não vive. Quando entendemos isso, esse pacote todo, o que isso causa nas nossas vidas? A gente vive uma vida, sabe o quê? Muito mais tranquila. A gente vive uma vida em paz. Por quê? Eu sei que eu tenho aliança, eu sei que tem alguém cuidando de mim, eu sei que tem alguém guardando a minha vida, eu sei que tem alguém comprometido em cumprir sua palavra na minha vida. Eu sei que essa palavra, ela não volta atrás. Eu sei que Deus não mente. Eu sei que se Deus falou comigo, eu posso não estar vendo, eu posso não estar vivendo agora, mas é questão de tempo. Para aquele que serve a Deus, para aquele que obedece a palavra de Deus, não é questão de ser, é questão de, será que vai, não é será que vai dar certo, não é ser otimista, não é, olha, cruza o dedinho, não é nada disso não, é ter certeza. Eu tenho certeza que eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque Deus disse que eu vou viver, ponto final. O que Ele falou que Ele tem, se eu fizer a minha parte na história, não tem ninguém. Pode vir o capiroto, pode levantar o capeta, pode vir o Satanás na minha frente com um monte de chifre, falar: eu vou tirar de você, eu vou fazer assim para ele, vai tirar coisa nenhuma, porque o que Deus tem para a minha vida, ninguém tira. Eu sou a única pessoa que posso impedir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Deixa eu ler para você, se você quiser pode ir ficando de pé, e enquanto eu vou lendo, já vai glorificando, já vai recebendo aí. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não está só. Deus tem uma aliança com você. Você vai viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida.